Olá, eu sou o Scott e vou ajudar você a explorar um dos processos mais fundamentais da genética humana, a transcrição do DNA. Vamos lá? Em um marco histórico de 1960, os cientistas Hurwitz, Stevens e Weiss, de forma independente, descobriram uma enzima com capacidade de sintetizar RNA na presença de DNA fita dupla e dos nucleotídeos A, U, C e G. Essa descoberta resultou na denominação dessa enzima como RNA polimerase. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é uma molécula de dupla hélice que contém as informações genéticas de um organismo. Já o RNA, ou ácido ribonucleico, é uma molécula de fita simples que desempenha diversas funções, incluindo a transferência de informações genéticas do DNA para a síntese de proteínas. A transcrição é o processo em que a informação genética do DNA é copiada para formar uma molécula de RNA. Uma das fitas do DNA serve como molde para a síntese de RNA complementar. Esse RNA é processado e, às vezes, transportado para o citoplasma, onde pode ser traduzido em proteínas ou cumprir outras funções celulares. Vamos entender melhor como isso funciona. O processo de transcrição é realizado por um complexo enzimático, no qual a enzima-chave é a RNA polimerase, composta por várias subunidades. Nos procariotos, existe uma única RNA polimerase, enquanto nos eucariotos existem três tipos diferentes. RNA polimerase 1 está localizada no nucleolo e é responsável pela síntese do RNA ribossômico, que forma a estrutura dos ribossomos. RNA polimerase 2 é encontrada no nucleoplasma e tem como função principal a síntese do RNA mensageiro, que carrega as informações genéticas do DNA do núcleo para o citoplasma. O RNA polimerase 3, também localizada no nucleoplasma, é responsável pela síntese do RNA transportador, que transporta os aminoácidos para os ribossomos durante a síntese de proteínas. Olá, eu sou a Ana e vou falar sobre o início da transcrição. Bom, o DNA possui sequências específicas chamadas promotores, que sinalizam onde a síntese do RNA deve começar. Localizados perto do início dos genes na mesma fita de DNA, os promotores têm cerca de 100.000 pares de base de comprimento e incluem elementos de 100-200 nucleotídeos com sequências consenso Tata, chamadas Tata Box. As holoenzimas são enzimas conjugadas, compostas por uma apoenzima, que é a porção proteica, e uma coenzima, que é a porção não proteica ou radical prostético. O fator sigma reconhece o sinal Tata Box, enquanto a RNA polimerase é responsável pela transcrição, utilizando uma das fitas do DNA como molde. Após o início da transcrição do mRNA, é adicionado um resíduo de guanina à sua extremidade 5. Esse resíduo, conhecido como CAP, passa por metilação na posição 7 da guanina, formando o nucleotídeo 7-metilguanilato. O CAP protege a extremidade 5 da degradação causada por exonucleases e também é utilizado para o reconhecimento do sítio de início do processo de síntese proteica pelo ribossomo. E aí, eu sou o Davi e vou falar do alongamento. Então, durante a transcrição, o RNA recém-sintetizado se emparelha temporariamente com a fita molde de DNA, formando um híbrido curto RNA-DNA. A transcrição ocorre a uma velocidade de aproximadamente 50 nucleotídeos por segundo, com a RNA polimerase ligada à fita molde de DNA até encontrar o sinal de término da transcrição. O transcrito de RNA é quase idêntico à fita de DNA não molde, codificante, exceto pelo fato de que as fitas de RNA possuem uracila, U, em vez de timina, T, e um açúcar ligeiramente diferente, ribose em vez de desoxirribose. Durante a transcrição, a fita do DNA que contém as instruções genéticas é copiada para formar uma molécula de RNA. A direção em que isso acontece é determinada pela localização e orientação da região promotora. O RNA é sintetizado na direção
5/3, pela leitura da fita molde de 3/5. Isso resulta na formação de uma cópia de RNA, que é uma versão complementar das instruções genéticas. Durante o processo de splicing, os introns, que são sequências nucleotídicas transcritas mas não traduzidas, são removidos do pré-mRNA. Já os exons, que são sequências nucleotídicas transcritas e traduzidas, permanecem e são unidos para formar o mRNA maduro. O splicing alternativo é um processo complexo em que diferentes combinações de exons podem ser unidas, resultando em diferentes variantes de mRNA a partir de um único gene. A adição da cauda poli-A ao mRNA, o RNA é primeiro clivado em sua extremidade 3'. Em seguida, a enzima poli-A polimerase adiciona uma sequência de adenina, chamada cauda poli-A, à extremidade 3', recém-clivada do mRNA. Após a adição da cauda, proteínas de ligação à poli-A se reúnem sobre ela. Essa cauda é importante para proteger o mRNA da degradação, garantindo assim a estabilidade e a integridade da molécula de mRNA dentro da célula. Bom, resumindo, a transcrição é um processo incrível onde o DNA é copiado para formar moléculas de RNA. É surpreendente ver como a RNA polimerase trabalha tão rápido e com precisão, sintetizando RNA a uma velocidade de cerca de 50 nucleotídeos por segundo. Além disso, a transcrição é altamente dinâmica, podendo se ajustar às necessidades da célula e ao ambiente. Os promotores no DNA são como chaves que iniciam esse processo. O splicing alternativo é um aspecto interessante, permitindo que uma sequência de DNA gere diferentes tipos de RNA e proteínas. A regulação precisa da transcrição é essencial para garantir que os genes sejam expressos no momento e local corretos. Demais, não? Maria Consultório 2. Olá, eu sou o Dr. Melo. Em que eu posso ajudar? Bom, doutor, estou um pouco preocupada, ando não sentindo muito bem e não estou conseguindo trabalhar. Entendi. Quais sintomas você anda sentindo? Tenho notado uma fadiga constante, dores articulares e musculares, além de problemas de memória e concentração. Também tenho tido febres ocasionais e alguns problemas gastrointestinais. Esses sintomas são preocupantes, mas eu já sei o que é. Sabe? Sim. É gripe. Vou solicitar alguns comprimidos e você vai ficar bem. Tudo bem, mas doutor, não acha muito estranho os meus sintomas para ser gripe? Não, mas vou solicitar alguns exames já que você insiste. 3 dias depois... Bom, o exame deu que você tem uma doença autoimune chamada lúpus eritematoso sistêmico. Como assim? Como isso pode ter acontecido? O lúpus é uma doença causada por uma disfunção do sistema imunológico que ataca erroneamente células e tecidos saudáveis do corpo. No seu caso, acredito que esse erro no sistema imunológico pode estar relacionado a uma mutação genética que afeta a transcrição do seu DNA. Bom, o tratamento para o lúpus envolve uma abordagem multidisciplinar, com medicamentos para controlar os sintomas e evitar complicações. Isso inclui medicamentos para controlar a inflamação, analgésicos para aliviar a dor e, em alguns casos, imunossupressores para reduzir a atividade do sistema imunológico. E quanto aos efeitos colaterais desses medicamentos? Não tem muito o que fazer, mas vamos trabalhar juntos para encontrar o melhor plano de tratamento para você que minimize os efeitos colaterais e melhore sua qualidade de vida. Tudo bem, doutor. Obrigada. Por nada, vai dar tudo certo, Maria. Até a próxima consulta. Como vimos, a paciente Maria tem lúpus, mas essa é uma doença comum? As estimativas sobre o número de pessoas diagnosticadas com lúpus no mundo variam dependendo da fonte e dos critérios de diagnóstico utilizados. Segundo dados da Liga Europeia contra o Reumatismo, estima-se que existam aproximadamente 5 milhões de pessoas diagnosticadas com lúpus em todo o mundo. No entanto, é importante notar que muitos casos de lúpus podem não ser diagnosticados devido à variedade de sintomas
e a complexidade do diagnóstico, o que pode resultar em subnotificação da doença. E como uma pessoa diagnosticada com essa doença vive? Viver com lúpus significa cuidar da saúde com consultas médicas frequentes, tomar a medicação corretamente e manter uma dieta saudável. Exercícios leves, relaxamento e sono adequado também são importantes. Além disso, proteção solar é essencial. Lidar com o estresse, buscar apoio emocional e ser flexível são partes importantes. Apesar dos desafios, com os cuidados certos e uma atitude positiva, é possível viver bem com lúpus. Existem algumas pessoas famosas que têm lúpus, como a Selena Gomez, Lady Gaga, Toni Braxton, Nick Cannon. Essas figuras públicas ajudaram a aumentar a conscientização sobre o lúpus e inspiraram muitas pessoas a buscar tratamento e apoio para a condição. Esse foi o nosso vídeo, espero que tenha gostado. Até mais!